Passa bem, o pesquisador do Datafolha agredido por um apoiador de Bolsonaro no interior de São Paulo. Esse caso aconteceu na terça-feira, na cidade de Ariranha, quando o funcionário do instituto falava com um outro morador. Ele foi xingado, levou socos, levou chutes, por não entrevistar o agressor, identificado como Rafael Bianchini. Pelas regras, pessoas que se ofereçam para serem ouvidas devem ser evitadas, e foi o que aconteceu nesse caso aqui. Ele exigia ser ouvido pela pesquisa. Por quê? Para garantir que a amostra seja aleatória. Rafael Bianchini chegou a pegar uma faca, mas foi contido pelo filho. As agressões foram interrompidas por vizinhos. É inacreditável, que terror, né? Bom, tudo isso é consequência, desculpem. Lá vem o Megali falar do Bolsonaro. Bom, não falar como. Isso é consequência de uma estratégia bolsonarista, porque o bolsonarismo não existe sem esse tipo de confronto, da criação de inimigos da nação. São muitos. O Datafolha é um inimigo da nação. A Folha de São Paulo é uma inimiga da nação. A Vera Magalhães. A Vera Magalhães é uma inimiga do país. A Rede Globo de televisão é uma inimiga do país. Nós somos um inimigo do país, comprados pela China, né? A gente recebe nosso salário de chineses. A narrativa dessa gente maluca. E quando você cria... E o curioso é que essa narrativa não conversa com a realidade. No caso da Vera Magalhães, ela era detestada, e ainda é, por petistas. Tem muita gente ligada ao PT que tá lá na internet dizendo que foi muito bem feito o que aconteceu com a Vera, porque ela defendeu o fascismo, bibibi, bobobó, aquele trololó de sempre. No caso dos jornais, se você for ler o Estadão foi responsável pelas principais denúncias contra o governo. Orçamento secreto, tratoraço, tudo foi furo do Estadão. Mas por algum motivo a Folha virou o inimigo da nação. E a Folha também era inimiga do petismo. Demais. Era chamada de Falha de São Paulo. Hoje é a Foice de São Paulo. Nós, o jornalismo de uma maneira geral, que somos inimigos do Brasil... éramos tratados como PIG pelo petismo, Partido da Imprensa Golpista. Conclusão, todo governo com pendências autoritárias, tá? Preste atenção nesse aposto, com pendências autoritárias, cria os seus inimigos da nação para que criem um sentimento de união, um laço de defesa do país, de defesa dos mais pobres, de defesa de não sei o que lá, que una todos eles em torno de um líder comum, o líder autoritário. O problema dessa narrativa é que ela tem consequências. Ora, se tal pessoa, se tal órgão é um inimigo do meu país, é absolutamente legítimo que eu ataque essa pessoa e faça justiça com as próprias mãos, porque dessa maneira eu estarei defendendo algo maior. É o meu país. Essas palavras têm consequência. Que a gente está começando a ver agora, com gente sendo assassinada nas ruas, com um pesquisador, pobre do pesquisador do Datafolha, que não é dono da instituição, que não decide resultado de pesquisa, que faz a pesquisa, apanhando por quê? Porque se recusou a entrevistar o cara que estava lá falando eu quero ser entrevistado, é uma regra óbvia de qualquer instituto de pesquisa você não entrevistar alguém que se ofereça para isso. Por motivos óbvios. Foi o que ele fez. E foi premiado por isso com socos, pontapés, ameaça de bala. Então esse discurso irresponsável, sim, tem o dedinho do Palácio do Planalto. É a consequência das palavras que a gente está começando a ver agora nas ruas. Isso é muito perigoso. E vai piorar. E essa pessoa, o pior é que deve achar que tá certa, né? Essa pessoa que ameaçou, que bateu, que não sei o quê... certamente imagina que tá com a razão de fazer isso, porque segue as palavras exatamente. Ela foi doutrinada, eu não tô tirando a responsabilidade dela, não. De jeito nenhum. Tá? Mas ela foi doutrinada a acreditar que algumas pessoas, que alguns elementos são o obstáculo para que esse país decole. A gente tem muita coisa para resolver ainda. E eu acho que ia começar pelo diálogo, né, gente? Vamos todo mundo parar, ouvir, conversar, dialogar? Exatamente. Vamos trocar ideia? Como tá difícil, Tá né? difícil. Dialogar. Tá difícil, é isso aí. Isso.